os irmãos a fecharem os seus olhos, e pedir a bênção do Senhor pelo culto de hoje à noite. Então, vamos orar nesse momento e vamos pedir a bênção do Senhor pelo culto de hoje à noite. Vocês são todos bem-vindos à casa do Senhor, que nesse tempo que vamos passar aqui, o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Então vamos orar, irmãos. Boa noite a todos. Eu convido os irmãos a abrirem seus hinários para o hino de número 222. E eu convido os irmãos a ficarem em pé para nós cantarmos este hino, manso e suave. 222.
ensino, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Nós vamos ler nesse capítulo 3 versículos, do 28 ao 30. Mateus capítulo 11, do versículo 28 até o 30. Vamos fazer a leitura juntos, né? Nós cantamos aqui que o Senhor Jesus está nos convidando, Ele chama, ó pecador, vem, né? Versículo 28, então, irmãos, começa assim: vinde a mim, todos juntos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Eu vou convidar nesse instante que o nosso irmão Juvenil nos faça uma oração, pedindo a bênção do Senhor pelo culto, também agradecendo pela leitura da palavra do Senhor e pelas demais coisas que vai acontecer aqui hoje à noite. Então oremos com o nosso irmão Juvenil. Céus de Deus, soberano Pai, Deus de grande amor, de grande misericórdia, a presença do Senhor estamos nesse instante, a Deus, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e viemos, ó Deus, nesta casa de oração, adorar o Senhor nesta noite. Agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo acesso à trono da graça do Senhor, através do nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo, pela intercessão do Espírito Santo, Deus, nas nossas orações, e que neste momento, Deus, de adoração, o Espírito Santo do Senhor Deus esteja nos levando a uma adoração em espírito e verdade, para a honra e glória do Senhor. Nós somos eternamente gratos por esse privilégio que temos, e como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos neste lugar, fisicamente, para o Senhor, nosso Senhor, entoar os cantos de louvor e adoração. Agradecemos ao Senhor Deus pela beleza da tua palavra, revela, Senhor, para nós a cada dia, trazendo o conhecimento do Senhor. Que nessa noite, ó Deus, mais uma vez a tua palavra trazida aos nossos corações, possa nos levar e nos aproximar do Senhor Deus através da obediência que faremos a Deus. Agradecemos por esse instante, pedindo a misericórdia do Senhor em nossa vida, pois pedimos, agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Obrigado. Muito bem, irmãos. Eu estava aqui tentando pegar aqui, porque eu mandei para os irmãos o boletim, né? E ficou aqui no grupo da igreja. Eu estava tentando achar aqui. Aí eu consegui achar, né? Para dar os avisos para os irmãos e lembrar também dos irmãos que estão fazendo aniversário, né? Então, esse mês de julho, nós temos a irmã Almerinda, que fez aniversário no dia 4, né? 4 de julho. A irmã Josias, que fez aniversário. Hoje é dia 5, né? Então, no dia 11, o irmão Josias faz aniversário. E o irmão Acácio faz aniversário no dia 28, né? Então, esses são os 3 irmãos. Tem mais algum irmão aqui que faz? Irmã Isabel? O Vinícius vai fazer dia 8. Quem? Vinícius. Ah, o Vinícius, né? Mas ele ainda não foi matriculado na escola bíblica dominical, né? Precisa dos dados dele, né? Muito bem, o Vinícius também vai fazer 1 ano já. Muito bem, né? O tempo passa bem rápido, né? Então, são os irmãos que devem ser alvo das nossas orações de agradecimento a Deus, né? Por mais 1 ano de vida na vida de cada um deles, né? E colocando aqui também o Vinícius, né? Que está completando 1 aninho, né? 1 ano de vida. Muito bem, irmãos. Quarta e sexta-feira na nossa igreja, nós temos os nossos cultos normais, viu, irmãos? Das 20
às 21 horas, não é mais até 9h15, até só às 9 horas, né? Os irmãos que não estão vindo na quarta nem na sexta e que estão assistindo pela internet, vem lá somente uma introdução, cantar um hino, e também a mensagem, e depois da mensagem a gente encerra para a gente ter o tempo de oração aqui na igreja, né? E a gente está aproveitando bastante, irmãos, esse tempo de oração aqui na igreja, né? Tem sido um tempo proveitoso para a oração. Então, se você sente a necessidade de estar aqui em oração, venha nos cultos de quarta e sexta-feira. É uma horinha só, né? Das 8 às 9. Então você vai poder estar aqui junto com os irmãos para nós podermos servir o Senhor e também orar uns pelos outros, né? Sempre lembrando que os irmãos que não puderem vir, mas quiser colocar o seu pedido de oração no grupo, coloca lá para a gente estar lembrando em oração dos irmãos, né? Das suas necessidades, das situações que os irmãos estão passando. Então fala lá, coloca lá, olha irmãos, orem na quarta-feira, na sexta eu não vou poder estar, mas orem por mim nessa necessidade, aí a gente vai estar lembrando em oração dos irmãos. Eu sempre estou olhando para ver se tem algum pedido para nós orarmos aqui na igreja, né? A gente não está, por causa da precariedade das coisas, né? A gente não está fazendo muita coisa que a igreja fazia, né? Mas as programações, elas ainda não estão, a gente não está podendo fazer programações, né? Então, meramente mesmo os cultos quarta, sexta-feira e domingo, de manhã e à noite aqui na igreja, né? Eu sei que com o tempo as coisas vão melhorar, se o Senhor permitir, e se não melhorar, a gente vai se adaptar a essa situação, né? Porque a gente tem a capacidade de se adaptar. Hoje de manhã, a mensagem do pastor Cícero, falando sobre a igreja, a perseguição da igreja, e que mesmo na perseguição, os crentes não desistiram, a igreja permanecia firme, mesmo diante das perseguições. A gente está tendo uma certa perseguição, né, irmãos? Porque a igreja é uma aglomeração. Nós somos uma aglomeração. É uma multidão. A Bíblia chama até de multidão, de gente, uma perto da outra. E nós não estamos podendo aglomerar, né? Então, é uma luta que nós temos e a gente vai ter que se adaptar a isso. Eu espero que os irmãos tenham paciência e, como hoje foi falado hoje de manhã, não desistam. Não desistam, continuem firmes, né, em seu propósito de servir a Deus. Os irmãos que estão aqui, amém por isso. E os que estão assistindo a gente, que sejam desafiados a não desistir de Deus, porque Ele não desiste de você. Esta é a verdade, né? Então, essas são, o missionário deste mês vai ser o pastor Luiz e a irmã Zeneide, né? Então, se você vai dar a sua oferta, os irmãos Luiz e Zeneide são aqueles que vão receber a oferta este mês. Ok? Muito bem, nós vamos ter então um hino à escolha do irmão Túlio, né? Enquanto ele toca este hino, os irmãos vão ter a liberdade de dar os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Enquanto se toca este hino, os irmãos têm a liberdade. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Olha, Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio de
oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui esta noite, e também aos irmãos que estão pedidos de chegar ao templo. Nós estamos unidos, ó Deus, em comunhão, te louvando e te adorando. E também nesse momento apresentando, ó Deus, nossos dízimos e ofertas a Ti. Ó Deus, nos dá entendimento, sabedoria para empregar este recurso, ó Deus, na salvação das almas, Tua obra, ó Deus, que seja realmente proveitoso, ó Deus, para o Teu Evangelho. Abençoa cada irmão, suprindo, ó Deus, a necessidade de cada um de nós, que nós também, como igreja, estejamos sempre atentos, ó Deus, às necessidades uns dos outros. Se algum irmão, ó Deus, porventura desempregado, que o Senhor esteja socorrendo, ó Deus, preparando também um emprego para esse irmão, que vai ter ali a sua renda para a sua família e também para a contribuição na obra. São estas bênçãos, meu Deus, que eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Irmão Serafim. Hino de número 225 do cantor cristão. Voz de ternura. 225. Eu estava tentando adaptar a letra a essa melodia, eu estava com dificuldade. Perdão. 225. Todos. Quero presente, oh
acima de todos os outros nomes. E não há outro nome dado em nenhum lugar no universo pelo qual o homem pode ser salvo, a não ser pelo nome de Jesus. Ele é o único que pode perdoar os pecados e salvar a alma humana da condenação, do fogo do inferno, do lago de fogo e enxofre, para a qual vão todos os que se esqueceram de Deus e não confiaram em Cristo como Salvador. Muito bem, irmãos. Vou dar a oportunidade para nós cantarmos 2 hinos, só uma estrofe. Então os irmãos podem escolher. 4, 8, 7. Primeira estrofe do hino 487. Olha, meu Juliano, se eu não souber, você vai dirigir, tá bom? Essa daí é do Davi que fala, né? Anelo por Cristo, meu Rei Salvador. Todos? Somente a primeira estrofe também. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você é feliz com Jesus, irmão? Quem é feliz, diga amém. Amém. Muito bem, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente entender que o Senhor Jesus é a razão da nossa existência. Se estamos aqui,
Um dia nós estávamos brincando com a minha esposa, né? Que pode ser breve. Ela vai ser uma super mulher, né? Ela não vai mais morrer, não vai ficar mais velha, não vai ter mais pecado. E os irmãos também vão ser super homens, né? Na visão humana falando aqui. Porque Deus tem, irmãos, um futuro para mim e para você que nós nem imaginamos ainda, não de ruim, irmão, mas de bom. De bom. Né? O apóstolo Paulo fala que nenhum olho viu e ninguém jamais ouviu o que Deus tem preparado para nós, irmãos. É algo enorme, tão grande, que não dá para medir em palavras o que Deus tem preparado para nós após esta vida. Então, isso deve estimular você a viver neste mundo para Deus em qualquer circunstância. Por mais abalos que você sofra, você vai continuar olhando para Jesus e continua caminhando a sua caminhada cristã aqui no mundo até encontrar com Ele. É assim que deve ser, irmãos, né? É assim que deve ser. Não vamos desistir jamais. Muito bem, irmãos. Creio que já dei os avisos, né? Sábado que vem, 9 horas, nós temos limpeza aqui na igreja, né? Então, ontem eu não pude vir, que eu consegui um mecânico para arrumar meu carro, e ele conseguiu arrumar meu carro ontem, né? Então eu não pude vir, né? Mas aí o irmão Juvenildo veio e me ajudou bastante, né? Eu até agradeço, viu, irmão Juvenildo, por ter ajudado aí, né? Nessa parte. E sábado que vem, se Deus permitir, eu vou estar aqui ajudando também na limpeza da igreja. Pois não? Quero também, a irmã Eliane e o irmão Túlio, que estavam aqui ontem. Muito bem, a irmã Eliane e o irmão Túlio vieram no sábado. E eu cheguei aqui no domingo de manhã, a igreja estava brilhando, viu, irmãos? Parabéns, né? Só esqueceram o balde ali no cantinho ali, né? Mas Eu esqueci. a irmã, ele entregou mesmo, falou assim, foi o irmão Juvenildo que esqueceu ali, né? Mas a igreja estava impecável, parabéns para os irmãos, né? É importante a casa do Senhor, ainda mais agora com essa questão da pandemia. Eu até quero avisar aos irmãos, nós temos aqui uns recados, informar que os cultos estão acontecendo online, ao vivo, pelo Facebook, e também eu gravo o culto e depois eu envio no grupo da igreja e na união de homens. Esse daí você pode acessar a hora que quiser, mas eu estava percebendo também, irmã, que fica gravado lá no Facebook, né? Então é ao vivo, mas depois fica gravado lá. Quem quiser assistir, é só entrar lá e assistir o culto depois, né? Então eu achei muito bom, interessante, né? E falar também que nós estamos limpando a igreja, para que a igreja fique sempre limpinha, né? Para não ter problema nenhum. Os irmãos estão vindo com máscara e eu acho desconfortável. Às vezes a gente morre sufocado dentro dela, né? Mas até o tempo que Deus vai nos dar então a liberdade, nós não precisarmos usar mais a máscara. Mas enquanto está sendo exigido e nós precisamos usar, vamos usar a máscara, né? Às vezes saindo na rua assim eu fico até meio preocupado com algumas pessoas sem máscara, né? Isso já está entrando na mente da gente que a gente tem que usar máscara, né? Quando não precisar usar mais máscara, vai ser uma dificuldade para a gente tirar essa máscara, que a gente se acostuma com ela, né? E aí quando falar, não precisa mais ninguém usar máscara, vai ser uma dificuldade das pessoas tirarem a máscara porque se acostumaram com ela, né? Então, irmãos, a igreja está sendo limpa, higienizada, nós temos álcool gel lá na frente da porta, e também os cultos estão sendo gravados e enviados para o YouTube. Então esses são os avisos também para os irmãos, tá bom? Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, para a meditação hoje à noite, né? Eu gostei muito da mensagem de hoje de manhã do pastor Cícero, falando sobre a igreja perseguida, né?
Eu até coloquei como título, para colocar lá no YouTube, A Igreja Perseguida. Ele não colocou esse título, mas aí eu, pelo que eu entendi da mensagem, eu coloquei então A Igreja Perseguida. E ele falou bem claramente, irmãos, que hoje ninguém está sendo preso, ninguém está batendo em você, judiando de você, porque você é um servo de Deus, é um crente em Jesus Cristo, né? Mas eu acredito, irmãos, que pelo diabo ser o Deus desse século, ele usa suas estratégias para atacar o seu alvo principal, que é a igreja. Ele não tem só a igreja como alvo, mas a igreja é um dos alvos dele. Um outro alvo de Satanás é a família. A família também é atacada por Satanás, né? Então, ele usa as variedades de estratégias para destruir os seus alvos. E esta pandemia que está ocorrendo, ela está prejudicando a igreja, irmãos. Porque se esse vírus não estivesse aí, nós estaríamos reunidos aqui com todos os irmãos e irmãs, homens idosos, irmãs idosas, jovens, crianças, estariam todos aqui na igreja. E nós estaríamos todos louvando a Deus, adorando o Senhor aqui na igreja. E então os irmãos veem que a igreja foi afetada. Ela foi afetada pela pandemia. E alguns podem dizer assim, mas daqui a algum tempo isso vai acabar. Irmãos, esta pandemia, ela vai se tornar uma endemia, se eu não estiver errado. Que umas doenças que ficam naquela localidade e que em determinados momentos aparecem, depois desaparecem, e assim vai, e o povo vai conviver com ela, como convive com a cachumba, rubéola, com a gripe, e assim vai. Mas, irmãos, nós temos que estar atentos, porque muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Os irmãos ouviram falar da nuvem de gafanhoto que está na Argentina? Quantos ouviram? Ergue a mão. Todo mundo. O Artemio ouviu, Artemio? Ouviu também, né? Senão eu falei todo mundo, não era todo mundo ouviu. Agora, irmãos, está saindo que já está aparecendo um novo vírus lá na China, na divisa da China com a Mongólia. E diz que é um vírus pior do que todos os outros, é mortal, que já ocorreu no mundo em 1300 e pouco e matou 50% da população mundial. Parece que está se manifestando lá. Tem 2 pessoas com esse vírus que eles isolaram no hospital lá na divisa da China com a Mongólia. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Não é para dar medo para os irmãos. Não é para que os irmãos saiam daqui amedrontados, não é isso. É para que os irmãos entendam que as coisas estão acontecendo. E que nós devemos estar alertas, porque pode ser, irmãos, que a volta de Cristo esteja mais perto do que nós imaginamos. Pode ser. E é um alerta para nós ficarmos atentos. E ao mesmo tempo, irmãos, eu não sei se os irmãos têm orado por isso, mas eu oro todo dia, irmãos. Reúno minha família e eu oro e eu peço que Deus me proteja, a mim, a minha família, aos meus irmãos e irmãs em Cristo, das armadilhas de Satanás e deste vírus do Covid-19 na nossa vida. Que Deus possa nos livrar. Eu tenho orado pelos irmãos para que ninguém daqui possa ser contaminado desse vírus. Mas é a vontade de Deus que deve prevalecer, e não a minha. Mas eu tenho orado, irmãos. E a palavra de Deus, ela fala que a oração de um justo, né, irmãozinho? Muito pode o quê? Os seus efeitos. Então, nós temos que acreditar que quando nós falamos com Deus, Ele está ouvindo a nossa oração. E Ele vai nos abençoar dentro da sua vontade perfeita. Então, irmãos,
essas coisas que estão acontecendo devem servir de alerta para que a gente fique atento, que a gente possa orar mais, que a gente possa ler mais a palavra de Deus, que a gente possa viver uma vida melhor aqui neste mundo. Então eu acredito que é um alerta para nós estarmos mais atentos e não sermos pegos de surpresa quando as coisas começam a acontecer. Agora, para que isso aconteça, irmãos, eu não posso querer pegar o Vinícius, né, que vai fazer aniversário de um ano, e falar para ele assim: Vinícius, olha, você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Ele vai olhar para mim com aquele sorriso que cativa, né? A gente vai ficar todo melado para o lado dele lá, mas ele não vai entender nada do que eu estou falando, porque ele é um bebê, ele não entende o que eu estou falando. Então nós temos que crescer, irmãos, crescer, desenvolver a nossa vida, para que quando eu, de uma forma ou de outra, eu for exortado, eu for alertado sobre algumas verdades desta vida, eu possa entender o que está sendo falado. E eu possa não só entender, irmãos, eu possa, alertado por aquela questão, tomar atitudes em relação àquilo que eu estou ouvindo. E é isso que eu quero falar com os irmãos hoje à noite. A base da vida cristã, a base da igreja de Cristo aqui neste mundo. O nosso texto é em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Nós vamos falar alguma coisa desse texto. Os irmãos podem depois desfrutar desse texto estudando em casa. Mas nesse texto, irmãos, de 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 15, nós encontramos aqui Paulo falando com a igreja lá em Corinto, e ele começa no versículo 1, usando aqui uma linguagem, como eu já tinha dito para os irmãos, né? Se eu chamar o Vinícius aqui e começar a querer ensinar ele não vai entender. E Paulo aqui, ele falando com a igreja em Corinto, com os crentes, ele diz para aqueles irmãos: irmãos, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. E aí ele usa a palavra aqui, como a meninos em Cristo, né? Inclusive, a palavra aqui que ele usa aqui é sarkinós no grego, que significa carnais no sentido de bebês humanos, né? Eu estou convivendo também com um bebê em casa, e ele está crescendo, irmãos, ele está se desenvolvendo, né? Já está andando, agora ele está começando a querer falar algumas palavras, né? Ele está se desenvolvendo. A gente já não pode, ele já não está mais usando andador, agora a gente tem que ficar correndo atrás dele porque ele gosta de subir escada, né? Ele está se desenvolvendo. E o apóstolo Paulo, falando com a igreja, ele fala isso, ele fala: olha, um dia você nasceu em Cristo, você nasceu como um bebê, você nasceu como um bebê. Então aquele dia que você confiou no nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, você entregou sua vida para Ele, naquele momento você se tornou uma nova criatura. Você ali se tornou uma nova criatura, um bebê em Cristo. E como bebê, você então começou a ser cuidado e alimentado. O alimento para o bebê cristão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fortalecendo a vida do bebê cristão. E Paulo aqui, ele fala com a igreja em Corinto, e ele anteriormente tinha já questionado aqueles irmãos, porque ele falou: vocês já eram para ser mais maduros espiritualmente, vocês deveriam estar se comportando de outra forma, mas ainda são bebês, vocês ainda estão no estágio de bebês aqui neste mundo. Mas não é a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus é que
eu e você, que conhecemos a Cristo como Salvador, que nós cresçamos na graça, no conhecimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse crescimento tem que ser algo evidente na minha vida e na sua vida, irmãos. Eu tenho que mostrar para as pessoas, não porque eu tenho que mostrar, as pessoas têm que ver na minha vida que eu estou desenvolvendo o meu relacionamento com Deus, eu estou crescendo como homem de Deus e, no caso das irmãs, como mulher de Deus. Então, a igreja, ela tem como base, como fundamento, né? O capítulo 3 aqui do apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre a questão de fundamento, e ele diz assim, versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, no capítulo 3, irmãos, de 1 Coríntios, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então ele está dizendo aqui claramente que nós, quando confiamos no Salvador e Senhor Jesus Cristo, Ele então nos tornou novas pessoas, agora seres espirituais, e nascemos como bebês, e vamos crescer então na graça de Deus, dia após dia da nossa vida. Agora, esse testemunho que nós devemos dar de crescimento aqui no mundo, irmãos, nós encontramos aqui nesse texto, quando o apóstolo Paulo escreve com muito amor para aquela igreja, porque ele amava aquela igreja, né? Nós encontramos aqui que algumas coisas podiam impedir eles de crescerem como crentes e deixarem de ser bebês para se tornarem homens e mulheres maduros espiritualmente, né? Uma das coisas que impede isso, irmãos, é um espírito mundano que pode agir no meio da igreja, né? Ele cita aqui, versículo 2, ele fala: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, e aí ele começa a citar, inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Então ele começa aqui, e olha, irmãos, essas características, elas são características que são manifestações da nossa vida antes de Cristo, antes de Jesus viver a nossa vida, antes de Jesus salvar você e perdoar você e selar você com o Espírito Santo da promessa. Essas coisas eram evidentes na sua vida, né? Eu às vezes fico preocupado, irmãos, porque nós às vezes queremos voltar para a velha vida. Quando o Senhor Jesus foi crucificado e aí sepultaram ele, os discípulos rapidamente eles foram para a beira do mar, o mar da Galileia, pegaram o barco e voltaram a serem pescadores de peixe, não de homens, mas de peixe. E Jesus teve que ir lá na beira da praia e chamar ele: sai daí, vem para cá. Não é para isso que eu chamei vocês. Vem para cá. Então, irmãos, às vezes, por coisas que acontecem na nossa vida, por mais que você fale: pastor, é sério que aconteceu comigo? Eu não estou dizendo isso, mas isso não deve existir nenhum motivo que leve você a querer voltar à vida velha, à vida passada. Aquela vida, irmãos, é uma vida de morte, é uma vida de destruição. O apóstolo Pedro, nós estamos estudando aqui e estudamos sobre ele,
Quando identificaram ele como um seguidor de Jesus, e ele tentou se livrar ali daquela identificação, a palavra de Deus diz que ele começou a praguejar. Eu sempre falo isso, não é para amedrontar não, irmãos, mas para alertar. Eu estava na frente de casa, na varanda, e um monte de jovens adolescentes brincando de bola na frente da minha casa, na frente da casa dos outros moradores, e brigando, e falando palavrão. Eu desci ali da varanda, chamei eles ali, fui ali no meio da turma ali, chamei eles e falei: olha, é um alerta para vocês, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: quando vocês começam a se xingar, vocês estão atraindo o diabo. E olha, irmãos, eu acredito nisso. Quando você começa a agir como o mundo age, você se aproxima do diabo. Ele passa a ser seu companheiro na sua jornada. E não adianta você falar: não, o diabo anda. Ele anda, irmãos. Ele fica com comichão nos ouvidos. A palavra de Deus fala isso. E nós temos que ter atenção a isso, porque nós não podemos voltar à vida no passado. Nós temos que olhar e falar: Senhor, eu sei que a minha vida está difícil, mas eu não vou olhar para outro lado a não ser para Jesus Cristo. Eu vou continuar firme. Então, a palavra de Deus fala lá: vocês eram para ser adultos, mas vocês ainda não podem, porque vocês estão invejosos, contenciosos, promovendo dissensões. E ele disse: porventura não sois carnais, e vocês não estão andando segundo os homens? Vocês não estão andando segundo os homens? Então, irmãos, esse é o nosso testemunho de que o Senhor Jesus é aquele que mudou a minha vida e que me deu uma nova vida, e que eu estou amadurecendo como crente. Um empecilho é quando eu começo a deixar o mundo agir na minha vida. Eu começo a dar mais valor para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Em Atos capítulo 20, deixa a sua Bíblia marcada aqui no capítulo 3, vamos para o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 27, o apóstolo Paulo, ele se preocupava de pregar a palavra de Deus, ensinando a todos todo o conselho de Deus. Versículo 27 fala: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então o apóstolo, ele pregou, ele ensinou, irmãos, para que você pudesse crescer, se desenvolver como crente, e em tempos bons ou em tempos de dificuldade, você resistir, porque você está alicerçado, você está estruturado sobre o fundamento que é Jesus Cristo. E por isso nada vai abalar a sua fé, nada vai abalar a sua confiança aqui neste mundo, porque você sabe em quem você tem crido, e você sabe que Ele é poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Então você vai continuar firme, porque você está alicerçado. A sua base não é areia, irmãos. Não é areia que, quando vem uma onda, destrói a casa que está em cima daquela base de areia. A sua base é uma rocha, e a areia vem, a água vem, bate na rocha, e a rocha resiste à força da água. E essa rocha é o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, crescer no nosso relacionamento com Deus. O livro de Hebreus, lá no capítulo 6, abra sua Bíblia lá no capítulo 6 de Hebreus, versículo 1. A palavra de Deus fala: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas de fé em Deus.
Sabe o que Hebreus não identifica o escritor, mas grande parte entende que a forma da escrita é de Paulo. O apóstolo aqui escrevendo, ele diz assim: olha, nós aprendemos a engatinhar, depois a se escorar, a andar que nem um robozinho, depois a perna começa a ficar mais elástica, aí depois a gente consegue andar mais rápido, aí a gente consegue correr, a gente cresce, se torna adulto. O crescimento é assim, irmãos. Então muitas coisas que eu aprendi quando eu era bebê, já para mim não são mais necessários. Eu tenho que entender que agora eu tenho que colocar coisas fortes, alimento forte, para eu poder ser fortalecido na minha vida cristã. Aquela cartilha Caminho Suave, que era da nossa época, né, Joelho? Caminho Suave, hoje não é mais Caminho Suave, né? Agora é outro livro que eles adotam. Caminho Suave era a cartilha da gente aprender a ler quando era criança, na minha época, né? Não vai mais, irmão, não precisa mais, eu não preciso voltar para a cartilha. Eu tenho que comer da palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui que eu não preciso ficar lançando de novo fundamento de arrependimento de obra. Eu não preciso. Irmãos, eu já fui arrependido e Deus já perdoou os meus pecados e Ele já me salvou. Eu tenho que crescer. Eu já estou colocado sobre a rocha. Eu tenho que construir a minha casa, não com feno, palha ou madeira, mas com ouro, pedras preciosas, prata, coisas que resistem ao fogo. Isso é crescimento. É quando eu tenho uma base na minha vida, e esta base vai dar estrutura para eu poder resistir e vencer as dificuldades. Então, irmãos, não deixe o mundo afastar você de Deus. Não deixe o mundo e as suas atrações afastar você de Deus. É o que Deus está te desafiando hoje à noite. Porque o mundo, ele fascina. E ele faz com que as pessoas mirem os seus desejos nele e esqueça de Deus. Não deixe que isso aconteça com você. Coloque o Senhor sempre em primeiro lugar. Nós até cantamos muitas vezes: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, esta verdade, ela ainda continua imperativa nos dias de hoje, nas nossas vidas, de nós colocarmos Deus em primeiro lugar e esperar nele. Ele sabe do que nós precisamos e Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, confia no Senhor. Não deixe o mundo afastar você de Deus. Uma outra coisa que pode impedir de você testemunhar de Cristo aqui nesse mundo e fragilizar a sua vida é que muitos duvidam da palavra de Deus, irmãos. O verdadeiro evangelho de Cristo, irmãos, que é a palavra de Deus, tem como alicerce fatos históricos de que Cristo morreu pelos pecados da humanidade, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas alguns duvidam. Alguns duvidam. No nosso texto aqui, nós encontramos, no capítulo 3, versículos 5 a 9, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega
mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Irmãos, nós devemos basear a nossa vida no que nós aprendemos de Deus e da sua palavra. Paulo diz: eu não sou ninguém, nem Apolo também é, nem o pastor Jorge é, nem o professor Juvenildo e Luciano é. É Deus que é. Ele usa homens e mulheres para edificação da sua igreja. Mas quem planta, quem rega e quem colhe, dá a oportunidade de colheita, é Deus, irmão. É Ele que está dando a condição de nós fazermos todas as coisas. Então, para você não cair, para a sua casa não ser abalada, você precisa viver e aprender de Deus e da sua palavra, irmãos. De Deus e da sua palavra. O apóstolo Paulo é que fala sobre isso, que Deus vai dar o crescimento quando você receber a palavra de Deus. No caso daquele tempo, Paulo e Apolo. Hoje, os irmãos estão recebendo de diversas fontes a mensagem da palavra de Deus. Agora, o que nós não podemos, irmãos, é duvidar. Duvidar jamais de que o que Deus fez e o que Ele ensina na sua palavra se cumprirá em todos os seus requisitos. Sempre. E por fim, irmãos, a igreja ela precisa ser forte, os crentes precisam ser fortes, porque foi dado a nós o privilégio da propagação do Evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 3, ainda no versículo 5 ao 9, vocês vão encontrar aqui também informação de que ali há uma pregação da palavra de Deus para a edificação, para a salvação das pessoas. Quando fala ele dizendo assim, eu plantei. Quando ele diz eu plantei, eu preguei a palavra de Deus e pessoas confiaram em Jesus como Salvador. Apolo regou, isto é, Apolo foi lá e ensinou as verdades da palavra de Deus para que aquele bebezinho em Cristo pudesse crescer, conhecendo a palavra de Deus. Ele vai crescendo no seu relacionamento com Deus, se torna um crente maduro. E o texto fala, mas Deus, através de alguém que planta, de alguém que rega, Deus dá o crescimento. E esse crescimento é você se tornar um crente maduro e deixar de ser um crente bebê. Como o apóstolo Paulo fala ali para os crentes na igreja de Corinto, no versículo 1. Então, em toda a parte, naquele tempo, o apóstolo Paulo, a pregação era a mesma, irmãos, não mudava. A pregação era que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus foi sepultado e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e todos os que se arrependerem dos seus pecados e confiarem em Cristo como Salvador serão perdoados e salvos. Esta é a mensagem que os apóstolos saíam por toda a terra pregando, e as pessoas iam se convertendo e iam crescendo no relacionamento com Deus, iam crescendo na vida espiritual, tornando-se crentes maduros para enfrentar qualquer situação na sua vida. Naquele tempo era difícil, irmãos. Hoje também está sendo difícil. Mas Deus, Ele pode tornar você um crente maduro. E essa vida de maturidade dará a você condições de enfrentar qualquer circunstância nesta vida. Eu concluo, irmãos, que a igreja ela é fundamentada em Cristo. No versículo 9 a palavra de Deus diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. É tudo de Deus, irmãos. Cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício. Edifício, ele está falando, o seu corpo, a sua vida também pertence a Deus. Tudo está em Cristo. A lavoura aqui, irmãos, é o mundo
que nós podemos pregar as boas novas e eles podem confiar em Cristo como Salvador. E o edifício aqui é eu e você, homens e mulheres que foram salvos por Jesus Cristo, perdoados, e que o Espírito Santo de Deus passou a habitar quando Deus selou você e tornou você um filho ou uma filha de Deus. E agora você está estruturado, você tem como base na sua vida a rocha que é Jesus Cristo, e Ele é que vai te dar condição de você não ser mais um bebê em Cristo, mas um crente maduro no relacionamento que você pode ter com Deus. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossa cabeça. Meu amado irmão, minha amada irmã, como está o seu relacionamento com Deus? Você é um bebê em Cristo ainda? A sua vida de maturidade, ela está demorando para acontecer? Você já é uma pessoa que tem maturidade, sabe enfrentar as dificuldades da forma de Deus? Como está a sua vida de relacionamento com Deus? Eu vou orar por você que está aqui hoje à noite, por você que está me assistindo no vídeo. Eu vou orar por você nesse instante. Senhor, eu agradeço porque o Senhor me dá a oportunidade de compartilhar a vontade do Senhor para as nossas vidas. E a vontade do Senhor é que nós possamos deixar de ser bebês em Cristo para sermos crentes em Cristo maduros, homens e mulheres que têm uma experiência com o Senhor aqui neste mundo. E eu quero orar a Deus em favor de todos os irmãos e irmãs e pedir a Deus que haja crescimento nestas vidas, porque o Senhor nos deu a estrutura. O Senhor Jesus Cristo é o nosso alicerce, é a base da nossa vida, para nós podermos construir a nossa casa e crescermos espiritualmente e nos tornarmos crentes maduros em experiência com o Senhor, para darmos o bom testemunho de Cristo aqui neste mundo até o encontro com o Senhor. Eu oro por cada irmão e peço a bênção do Senhor, no nome e por amor a Jesus, o meu Salvador. Amém e amém. Muito bem, irmãos, vamos ficar em pé para nós encerrarmos. Nós vamos cantar um hino, e após o hino eu vou convidar o irmão Davi Francisco para encerrar com uma oração. 366, em nada ponho a minha fé. Primeira estrofe somente. 366. Leva-nos em paz aos nossos lares, sob os teus cuidados, guardando-nos nesta noite, permitindo, Deus, que tenhamos uma semana, iniciar de semana sob a tua
Deus abençoe, uma boa semana e até quarta-feira, se o Senhor permitir.